Boa noite a todos, bem-vindos. Meu nome é Roberto Freitas, eu sou sócio da G5, responsável pela área de Wealth Planning. Hoje o tema da nossa conversa é o texto da reforma tributária apresentado pelo governo na última sexta-feira, e a gente vai tentar focar nas matérias específicas aos investimentos dos nossos clientes aqui. Então, para debater esse assunto, a gente tem o prazer de receber o Alessandro Fonseca, sócio do Matos Filho, head da área de Private Clients, né, especialista em estruturas tributárias no setor private. Alessandro, muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês da G5 e tendo a oportunidade de discutir esse tema tão relevante para a sociedade civil e com impactos que podem ser extremamente significativos aí para o desenvolvimento econômico do próprio Brasil. Sem dúvida. E um pouco nessa linha, eu acho que a ideia nossa é fazer um apanhado geral desse PL para começar, de maneira breve, com foco no processo legislativo, tentar explicar todas essas etapas que esse projeto de lei, essa iniciativa do governo vai ter que passar para virar realidade, até porque a gente vai ter muita oportunidade de ver mudanças nesse texto. Então, explicar um pouco o que a gente tem à frente aqui nesses próximos meses, para então a gente abordar as matérias mais específicas afetas aos investimentos, né, de fundo fechado, investimento offshore e, obviamente, tributação de lucros e dividendos. Mas acho que, para começar, Alessandro, acho que convém a gente fazer esse apanhado geral do objetivo do PL, como ele foi recebido, a gente já sabe que de maneira negativa, e focar um pouco no processo legislativo. E antes de passar a palavra, Alessandro, eu queria convidar todos a fazerem suas perguntas aqui via o Q&A do Zoom, e a gente vai tentando conduzir a nossa conversa para abordar essas perguntas e, sem prejuízo de, no final, a gente dedicar um tempo para responder aquelas que não tenham sido respondidas pela nossa exposição aqui. Alessandro? Claro. Bom, Roberto, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração aqui é que é uma proposta de reforma tributária, né? Como uma proposta de reforma, acho que a expectativa que existia era de que a gente tivesse algo que realmente fosse fruto de uma análise mais integrada e que tivesse como perspectiva a geração de desenvolvimento econômico para o Brasil e mais equilíbrio tributário, né? Acho que não dá para descartar o fato de que o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária, entre os que tem a maior carga tributária comparado com o PIB, né? Então, o nosso índice de tributação é extremamente elevado e o que a gente vê como fruto dessa proposta que foi apresentado na sexta-feira, é realmente uma oneração tributária. O que a gente tem aqui é aumento de carga tributária sem a busca desse equilíbrio no sentido de ter uma reforma, algo que seja realmente transformador e que traga benefícios não só para a sociedade, mas para o desenvolvimento econômico como um todo. Então, o primeiro aspecto é que é absolutamente frustrante o projeto que foi apresentado. Na medida em que, nas próprias dificuldades que o governo teve ao encampar a discussão de reforma tributária e a decisão que foi tomada no sentido de fatiar a reforma tributária em aspectos específicos, ali a gente já imaginava que faltaria uma visão macro e mais integrada dessa análise. Até porque, num primeiro momento, que foi objeto da primeira fase da proposta de reforma, se estava discutindo a criação de uma contribuição sobre receitas e, portanto, uma oneração ou uma reforma ali no âmbito das contribuições sociais e os impactos que isso traria para as pessoas jurídicas. E agora, nessa segunda fase, uma reforma do imposto de renda e a perspectiva de oneração não só do imposto de renda, mas também agora de pessoas físicas, investimentos offshore, etc. O que está por trás, né? Qual que era a pretensa discussão que existia ali? Era a promessa de campanha no sentido de ampliar os limites de isenção, se corrigir a tabela do imposto de renda e se gerar uma desoneração para as pessoas físicas, né? Na medida em que se corrigiria a tabela do imposto de renda e, consequentemente, menos contribuintes ou mais pessoas poderiam deduzir parcelas significativas ali. O que a gente está vendo na proposta que foi apresentada e que integra esse PL? O que nós estamos vendo é um conjunto de disposições que estão sendo discutidas desde 2015 com exclusivo intuito de aumentar a carga tributária. Tudo que a gente está vendo aqui já foi discutido em algum momento isoladamente, e a crítica que foi feita em todos esses momentos era que isso deveria ser fruto de uma reforma e que fosse buscado um equilíbrio maior entre carga tributária e benefício desenvolvendo a sociedade civil brasileira.
O projeto é um compêndio de iniciativas de arrecadação que estão presentes nos últimos 5 anos. Tributação de dividendos, a gente está falando há 5 anos. Tributação dos investimentos de fundos, nós estamos falando há 5 anos. Tributação de grandes fortunas, que não está aqui, mas que tinha os projetos que caminharam no âmbito da pandemia, tudo isso a gente está falando há muito tempo. CFC, né, as regras controladas no exterior, a gente já teve uma medida provisória, a 627, que, salvo engano, era de 2013, trazendo isso. Tudo que foi possível, eles aglutinaram, colocaram no projeto, e a gente não vê muito causa e consequência, no sentido de buscar uma fonte de arrecadação, uma desoneração, então estou reduzindo carga de pessoa jurídica, estou aumentando carga de pessoa física, estou criando um nível de tributação de investimento financeiro com algum equilíbrio, mas no mínimo mantendo a carga tributária que já existia antes. O que a gente vê é um aumento de carga tributária, e com todas essas mudanças, né, eu sei que nós vamos, enfim, vou fazer um apanhado aqui, mas se pegar, sei lá, tributar, sociedades de lucro presumido, a gente pode ter uma tributação corporativa super relevante, chega aí a 60% praticamente, mais 20% de dividendo, quer dizer, nós estamos matando o capital com propostas como essa, sem que haja um equilíbrio, então a gente tem toda essa frustração. Você me perguntou sobre o rito legislativo, né? E acho que é importante. O que eu tenho dito para todo mundo desde sexta-feira que eu tive a oportunidade de conversar é que é uma proposta. E como proposta e processo legislativo, a gente sabe como ele começa, a gente nunca sabe como ele termina e quando ele termina. Então, nesse momento, acho que é muito uma situação de observar o que está acontecendo, analisar todas essas propostas e ter um olhar crítico em relação ao que pode ser feito se de fato tudo isso vier a ser implementado. Esse projeto é um projeto de iniciativa do governo federal. Então, todo projeto do Executivo Federal, quando a gente encaminha, né? Eu falando a gente, mas eu sou só um advogado, obviamente, né? Olhando o governo. Quando ele é encaminhado, nós temos 3 ritos de andamento legislativo no Congresso Nacional. Congresso, eu estou falando na perspectiva tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Nós temos o rito ordinário. O rito ordinário, ele tem uma quantidade de sessões para apreciação que é em torno de 40. O rito prioritário, em que essa quantidade de sessões ela é reduzida para 10 sessões, e o rito de urgência, em que isso é reduzido para 5 sessões plenárias. Todo projeto que é de andamento, de iniciativa do Executivo Federal, ele entra na pauta da Câmara com esse pedido, com esse rito prioritário. E, especificamente em relação a esse projeto, existe um pedido de urgência para que ele seja apreciado no menor prazo possível. Não podemos esquecer que a gente tem a primeira fase da reforma para ser discutida e que tem um impacto aqui da própria CBS que afeta lucro, e que afeta dividendo que vai ser distribuído e que afeta tudo isso. Até hoje, a gente tem o presidente da Câmara recebendo, então, o projeto. O rito normal qual seria? O projeto é recebido. O que o presidente da Câmara faz? Designa um relator, esse relator já foi apontado. Para ambas as frentes, né? Em qualquer situação. Tá? Então, não, eu digo, para a primeira fase também, que estava pendente de relatoria. Para a primeira, exatamente, para ambas as frentes da reforma tributária. O presidente recebe, designa um relator, e o que muda nessa discussão? Né? Na Câmara, a gente tem 18 comissões permanentes. Dependendo da matéria, esses projetos eles são avaliados dentro dessas comissões, não necessariamente por todas. E os projetos de menor impacto, menor relevância, eles têm um processo de relatoria finalizado dentro dessas comissões e que pode ser aprovado sem, inclusive, uma discussão plenária. No projeto de reforma, não é essa a premissa. O projeto de reforma tem como premissa uma discussão plenária, o que significa que o relator recebe o projeto, faz essas análises em concomitância com as comissões, produz um relatório, submete esse relatório à aprovação no plenário. Esse é o rito que a gente tem. Então, tudo acontece mais rápido e um processo muito mais célere em relação à apresentação do relatório, e o relator é realmente a pessoa aí que coordena e que tem todos esses elementos. Ao fazer isso, o que é importante dizer? Todo mundo já sabe quem é o relator, o presidente da Câmara já falou, mas se a gente for olhar o status do projeto legislativo, ele está aguardando deferimento do presidente da Câmara, no sentido de designar relator e rito. Então, assim, a gente fala em regime de urgência, mas sequer houve a manifestação do regime de urgência e a formalização do relator.
Esse processo, sendo discutido na Câmara e concluído no regime de urgência, ele segue para aprovação pelo Senado. No Senado, ele vai ter uma nova discussão a partir da proposta que é final aprovada no plenário. Se o Senado aprovar exatamente nos mesmos termos, ele segue para a sanção presidencial para ser aprovado ou vetado. Se o Senado modifica isso, isso volta para a Câmara dos Deputados para que aprecie as alterações e valide novamente o projeto. Tem sempre essa premissa, o projeto final sempre tem que ser aprovado pela casa que deu o início, pode ser iniciativa da Câmara ou do Senado, nesse caso a gente está falando da Câmara. Então, é um processo que por si só tem uma morosidade inerente e aí entram outros componentes que são importantes de ser observados. A recepção do projeto dentro da Câmara dos Deputados acontece com o apoio do líder da Câmara, que é vinculado ao governo, compõe a base de apoio ao governo. No Senado, esse projeto não necessariamente vai ter o mesmo empenho, porque não tem um padrinho politicamente forte que vai encabeçar essa discussão. Então, isso não muda, né? O rito é exatamente o mesmo, mas acho que a gente precisa olhar isso com algum distanciamento para poder observar essas frentes todas que existem. Além disso, é importante dizer que hoje houve uma manifestação, agora à tarde, do próprio presidente da Câmara, no sentido de tentar aprovar não só essa segunda fase, que é o objeto da nossa discussão hoje, mas a primeira fase também, antes do recesso legislativo, que começa no dia 17 de julho. Então, o que significa que a gente teria aí 15 dias, dia 17, se eu não me engano, é um sábado. Então, a gente teria 15 dias aí para que isso tudo pudesse ser discutido, primeira e segunda fase, e aí, consequentemente, uma vez aprovado em plenário, segue para o rito de aprovação pelo Senado. Além disso, para que a gente tenha o recesso acontecendo, tem que ter a aprovação da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, senão não tem recesso. Então, eles vão ter que escolher e priorizar aqui as discussões que vão acontecer. Na minha visão, é muito temerário que a gente tenha discussões tão relevantes para a sociedade civil brasileira e que trazem um impacto tão significativo para o desenvolvimento econômico acontecendo em 15 dias, sem que a gente tenha uma qualidade técnica, uma qualidade legislativa, até para elevar o nível de um projeto que tenha algum componente de justiça tributária, ou equilíbrio tributário, acho que é a melhor palavra, no sentido de buscar alguma estabilidade. Então, sinceramente, Alessandro, eu acho que esse comentário já seria válido para uma tramitação de 5 meses pós-recesso, tá? Ter uma matéria dessa magnitude sendo discutida em 5 meses, a partir de agosto, depois do recesso. Lembrando que quando a gente discutiu lá a adaptação, por exemplo, de IFRS, a gente teve 2 anos de debate, o envolvimento de entidade de classe, sociedade civil, quer dizer, um período de transição, de adaptação, ou seja, aqui não. Aqui a gente estava contando com um processo legislativo de 5 meses, que agora, com a notícia de hoje, a gente já muda um pouco esse cronograma e de novo, sem o envolvimento de várias entidades que teriam muito que agregar na importância do tema. E aí acho que tem um outro aspecto importante, Roberto. Por que tudo isso está sendo discutido? Porque a gente está falando de alteração de imposto de renda, e quando a gente fala de alteração de imposto de renda, a gente tem um componente que é a vigência da lei, né? Então, as alterações de imposto de renda, elas estão sujeitas a um princípio que é o princípio da anualidade. Então, se eu tenho uma alteração que acontece num ano, ela pode estar vigente no primeiro dia do exercício seguinte, o que significa dizer que, se eu tiver uma aprovação, pelo menos no que diz respeito ao imposto de renda, até 31 de dezembro de 2021, no dia 1º de janeiro de 2022, essas novas regras estarão vigentes e válidas, portanto, observáveis para o exercício seguinte. É diferente de quando a gente fala de contribuição. Se a gente pegar a CBS, que é a primeira fase da Receita, ainda que ela seja da reforma, ainda que ela seja aprovada até 31 de dezembro, ela está sujeito ao princípio da anualidade, resguardado o princípio da anterioridade nonagesimal. Portanto, teria pelo menos 90 dias para que começasse a valer. Portanto, se aprovado em 31 de dezembro, a gente teria aí a aplicação no que diz respeito à primeira fase, as contribuições ou outros reflexos de contribuição social que estão mencionados aqui para a pessoa jurídica, começariam a valer a partir de abril de 2022. Mas tem muito tópico aqui para ser discutido, com, inclusive, problemas, tributação de estoque, uma série de coisas aqui que a gente vai falar durante essa transmissão,
que são absolutamente questionáveis. Então, assim, é importante dizer que o governo está tentando, né, encabeçar essa discussão e acelerar para poder ter cobrança em 2022, agora sob a pretensa alegação de que os recursos e o aumento de arrecadação, antes era para diminuir carga tributária de pessoa jurídica e aumentar ou ter algum nível de ordenação de pessoa física, buscando um maior equilíbrio entre capital e trabalho. Agora, a premissa é utilizar este aumento de arrecadação tributária para financiar, auxílios sociais ou benefícios sociais como Bolsa Família. Então, agora já começa um reconhecimento de que a reforma tem por objetivo oneração e não equilíbrio econômico, o que é frustrante quando a gente fala de reforma. Mas acho que os prazos são esses, Roberto. Acho que temos aí essa dificuldade e essa anterioridade que potencialmente pode ser 2022, se aprovado, janeiro de 2022, se aprovado até 31 de dezembro. Se não for aprovado até 31 de dezembro, só 2023. Perfeito. Acho que a mensagem importante é que é um processo que pese, a gente percebe uma pressão política muito grande para andar rápido. É um procedimento legislativo que tem muita abertura para apresentação de emendas, modificações ao longo desse processo. Então, é só para confirmar um pouco da recomendação de vamos esperar, vamos acompanhar. É importante saber qual é o nosso ponto de partida, o que está sendo proposto, para ter um acompanhamento instruído desse processo. Mas é um processo que, por essência, vai estar sujeito a modificações. E um pouco que a gente já viu muita gente comentando, né, que a impressão que esse projeto tem muito bode na sala, muita gordura que parece que foi incluída propositalmente para ser cedida negocialmente com o avançar da tramitação. Né? Não sei se é a percepção Tomara que seja isso, Roberto, porque assim, a negociação pressupõe tempo, ela pressupõe análise, ela pressupõe um texto de lei que seja efetivo, né? Então, assim, se a estratégia foi essa, foi colocar um bode na sala e mostrar uma oneração tributária enorme, está muito distante de uma reforma efetiva e muito menos, aliás, e muito mais distante de um processo de discussão que não pode acontecer em 15 dias, que sai em 5 meses. Então, tomara que seja isso, tomara que a ideia que realmente seja discutir, ter um projeto de qualidade com alguma implementação, e uma implementação que seja efetiva, que não acabe sendo discutida no judiciário daqui a alguns anos. Perfeito, então. Acho que com isso, feita essa introdução, a gente pode atacar e usar o nosso tempo para os assuntos que são mais prementes aqui para os clientes da G5 e falar de fundo, falar de investimento offshore, mas acho que um bom ponto de partida, Alessandro, seria a tributação de lucros e dividendos, né? Que, sem dúvida, é uma das matérias mais mediáticas desse projeto de lei, que acaba tendo repercussão e as conversas acabam se aproveitando aos demais tópicos. Né? O que esse projeto de lei traz, obviamente, além do fim da isenção dos dividendos? Né? Bom, acho que o primeiro aspecto aqui é a aplicação de uma alíquota de 20% para qualquer dividendo ou lucro distribuído por uma fonte brasileira, não importa onde esteja o beneficiário desses lucros. Né? Então, a gente teria uma distribuição num regime específico, a alíquota de 20%, e se o beneficiário desses recursos estiver domiciliado em paraíso fiscal, falando aqui em paraíso fiscal lato sensu, porque existe uma distinção entre regime fiscal privilegiado, mecanismos que tributam mais de 20%, mas que dão créditos, a alíquota, ao invés de ser 20%, passa a ser uma alíquota de 30%. Então, essa é a premissa que a gente tem em relação aos dividendos. Muito se discute em relação a isso, né? Porque a isenção que está prevista lá desde 96, ela é em relação aos lucros apurados a partir de 1996. Então, lucros apurados desde 96 até o momento da revogação dessa isenção, se o caminho for esse, eles continuam isentos. Então, saldos de lucros acumulados, etc., deveriam continuar isentos. Tem uma discussão se a pessoa física, ao receber, ela está sujeita ao regime de caixa, então se teria uma tributação incidindo nesse momento. Me parece que a melhor matriz aqui para olhar isso não é a matriz do recebimento, e sim a matriz da geração dos lucros, porque o próprio dispositivo do projeto de lei, ele fala em lucros distribuídos a partir dos exercícios em que ele for apurado. Então, é isso que está na mesa. Portanto, se for aprovado, lucros que forem gerados a partir de 2022 estariam sujeitos a essa distribuição, a essa tributação no momento da distribuição, com alíquota de 20% ou 30% se for paraíso fiscal.
E se o beneficiário... Para deixar bem claro para todo mundo, né, essa discussão do, entre aspas, estoque dos dividendos, que no caso, quando a gente fala de fundo fechado, ela é muito clara no dispositivo. Aqui a gente tem uma redação que dá a entender distribuição e tem gente interpretando como data de pagamento e não uma correlação com a fonte, né? Se você está pagando dividendos a partir de 2022, a conta de reserva de lucros, né, cujos resultados foram acumulados em exercícios anteriores, ainda na vigência da isenção, se isso também estaria sujeito à tributação, né? Então, aqui é um ponto super importante que a gente tem que ficar atento para ver, de fato... E que essa interpretação, Roberto, não está de todo equivocada, porque, como eu mencionei, existe essa possibilidade de se construir que a pessoa física é sujeita a uma tributação com base no regime de caixa. Mas o dispositivo legal ele fala em lucros gerados a partir do momento da isenção. Então, dependendo da linha que vier aqui, é mais um ponto que vai ser discutido na perspectiva do Poder Judiciário e, na minha visão, com bons argumentos para sustentar a inaplicabilidade. Portanto, lucros debitados a períodos anteriores uma curiosidade, né? Quando da isenção em 96, foi criado de maneira clara uma regra para os resultados apurados até o início da isenção, né? Em que pese a data da distribuição. Se você teve o resultado de 95 pago em 97, ele, apesar de pago durante a vigência da isenção, ele não contava com esse benefício. Então, é algo que ficou claro quando da criação da isenção e é um cuidado que não ocorreu aqui. Então, dado a natureza arrecadatória desse projeto de lei, pode ser que não tenha sido uma economia, um erro, e sim algo, talvez, para já encaixar uma tese mais agressiva nesse aspecto. Então, é algo para a gente ficar atento, de fato. Sem dúvida, Roberto. E, dito isso, eu acho que, um pouco na linha que você tinha comentado, né, da análise dessa alíquota que se especulava que seria menor, né? E quando a gente olha o que está sendo proposto para fins da tributação dos lucros das empresas, então isso ainda fica mais evidente, né? Aquela sua fala inicial de que houve sim um aumento da carga tributária. Quando a gente faz as contas aqui da alíquota final, a gente tem de fato algo muito agressivo do ponto de vista arrecadatório. Concordo totalmente, Roberto. Acho que a alíquota, nós não temos uma experiência de tributação de lucros com uma alíquota tão elevada em nenhum outro lugar do mundo, né? Não tem nenhum outro país que tribute nessa perspectiva que a gente está falando com alíquota de 20%. Então, acho que é realista a gente imaginar que exista uma tributação sobre lucros e dividendos. Acho que é uma tributação alinhada com preceitos gerais da OCDE e que a gente vê presente em outros países, mas não com essa alíquota. E mesmo em países que oneraram e que têm ônus sobre a tributação de dividendos, como o próprio Estados Unidos, a gente acabou de ver uma redução de carga tributária corporativa. Então, essa é a ideia. A ideia é reduzir a carga tributária corporativa para fomentar o desenvolvimento e a manutenção de negócios no âmbito das pessoas jurídicas e evitar com que esses recursos sejam constantemente distribuídos para as pessoas físicas. Então, não é razoável a gente imaginar essa alíquota de 20%, acho que uma alíquota máxima em torno de 15% estaria alinhada com essas outras jurisdições que têm tributação dessa maneira. Mas a carga tributária brasileira não é carga de 22%, como a gente vê em outros países, né? A gente está falando aqui de 50% de carga tributária na melhor das hipóteses. Então, fora todo o custo Brasil de administração de políticas tributárias, pessoas, horas e etc., obrigações acessórias que está envolvido na tributação. Não tem simplificação, que era uma das premissas. Racionalização passou longe aqui, está claro. Acho que um ponto importante, Alessandro, é deixar claro se a gente tem cascata ou não, né? Para aquelas entidades que têm várias subholdings, né? É uma preocupação, olha, vou ter que pagar esse pedágio de 20% cada subida. A gente tem uma previsão no próprio dispositivo de que quando for um efeito cascata, ele vai sendo excluído para pegar efetivamente não está escrito isso, mas é o conceito de beneficiário final, né? Então, a gente tem a possibilidade de exclusão desse efeito cascata, de forma com que eu tenha a tributação do dividendo quando distribuído à pessoa física, ao beneficiário final. Eu posso excluir isso das bases da composição do lucro tributável num efeito cascata. Então, acho que não é uma situação de bitributação ou de tributação em cascata, pelo menos no conceito que hoje está previsto na proposta. Perfeito. Eu acho que, para fins de dividendos, esses seriam os comentários, principais que a gente teria para passar de alíquota,
cascata, a carga tributária total, quando você considera a redução da alíquota do RPJ, né, que foi dado, quer dizer, uma redução de 5% gradual, quer dizer, que faz com que a carga final acabe ficando muito superior à atual, então, assim, confirmando mais essa pecha arrecadatória desse projeto de lei. Né? Se me permite, Roberto, lógico, não é só essa perspectiva da redução progressiva do IRI ao longo dos anos. Tem a própria discussão da CBS da primeira fase, que traz um impacto significativo, tem as restrições às dedutibilidades, tem obrigatoriedade de tributação por lucro real, então tem vários pontos aqui que, bottom line, a gente tem aumento de carga tributária efetiva. Perfeito. E, dito isso, eu acho que é um bom gancho, Alisson, para a gente entrar na parte de fundos, né? Que eu acho que aí a gente tem, de fato, uma mudança também, não só de carga, mas radical da forma do sistema tributário para fundo fechado, provavelmente dito. Acho que seria um bom ponto para tentar explicar como seria a tributação de um fundo fechado se esse projeto de lei fosse aprovado tal como hoje redigido. Bom, vamos lá, Roberto. Acho que esse projeto é um projeto que a gente já viu em alguns momentos nos últimos anos e que em alguns momentos ele também já esteve muito próximo de ser aprovado. A última tentativa foi exatamente na semana do início da pandemia, em 2020, em que esse tema foi incluído numa medida provisória que seria aprovada ali e que acabou não sendo por conta da parada que acabou acontecendo aqui. Então, essa discussão a gente vê com alguma frequência. O que está sendo proposto hoje, e aí vou colocar aqui o contexto de fundos de investimentos financeiros, é uma pretensa redução de alíquota na medida em que a gente passa a ter uma alíquota única de 15% e não mais uma alíquota mais onerosa de 22,5%, sob a alegação de que a alta renda consegue manter o capital parado por mais tempo e se beneficiar de uma alíquota menor, enquanto na perspectiva em geral, as pessoas não conseguem manter o investimento e, consequentemente, acabam sendo tributadas com uma alíquota maior. O que está sendo instituído na questão dos fundos exclusivos? Na questão dos fundos exclusivos, apesar da alíquota de 15%, se cria o Come Cotas, né? Então, a gente tem um Come Cotas em novembro, que, obviamente, onera a incidência na perspectiva dos fundos, e a discussão do estoque, que era uma discussão que a gente já teve posicionamentos indo e vindo ao longo desses momentos em que eu mencionei. No projeto atual, a proposta leva em consideração a tributação do estoque existente com alíquota de 15%. Então, eu tributo o saldo existente e tenho um prazo para fazer o recolhimento, salvo engano, até maio. Então, pago 15%, recolho até maio. E aí, acho que até para legitimar esse condão arrecadatório do projeto, existe a possibilidade de aplicação de um desconto sobre a alíquota. Então, quem resolver pagar no mês de janeiro esse saldo de estoque, ao invés de pagar 15%, paga 10%. Uma discussão enorme aqui em relação ao tratamento de tributação de fatos que aconteceram anteriores. O que a gente tem é um accrual desses resultados. Nós temos uma perspectiva de discussão judicial forte em relação a essa tributação, e acho que aqui é um tema de muita discussão em termos do que vai ser feito em relação ao saldo de estoque. Eu também acho, se você me perguntar qual a minha opinião sobre isso, eu acho que é razoável a gente ter algum nível de tributação no âmbito dos fundos e que eles não sejam um mecanismo de diferimento ao longo do tempo. O que eu também acho é que a gente tem uma grande confusão aqui, porque a gente tem um tratamento específico para os fundos exclusivos, a gente tem desoneração para pessoa física, né, a tributação de fundos imobiliários, não pega outros tipos de fundo, tem uma presunção de FIP aqui, no sentido de ganhos serem tributados automaticamente quando houver alienação de participação, então, e isenção e uma ampliação aqui do critério de apuração de ganhos líquidos com um pouco mais de tempo. Então, 3 meses ao invés do período normal, principalmente quando a gente fala desse mecanismo de ganhos líquidos. Então, o que me parece é que, mais uma vez, tem uma evidência aqui de que tudo foi aglutinado para ter essa discussão sem muita razoabilidade em relação à aplicação, né? E essa questão do estoque, na minha visão, é extremamente polêmica, porque nós estamos tributando um lucro acruado de períodos anteriores, né? Então, faz sentido que
a gente possa ter algum nível de tributação no efeito prospectivo, né? Lucros gerados a partir desse momento e não tributando esse saldo de estoque. Existem argumentos para contextualizar isso e acho que essa é uma discussão extremamente importante na perspectiva de participação da sociedade civil, porque se passar do jeito que está, nós vamos judicializar a questão, como foi com o ITCMD de exterior, como foi com a tese do século PIS e COFINS e ICMS. Então, acho que a gente tem muitos elementos aqui que é o oposto do que se espera numa reforma, né? Eu ia até te perguntar efetivo e equilibrado seria melhor. É lógico, eu até te perguntar se esse pagamento opcional que é facultado a ser feito em janeiro e não em maio, com desconto de 33% do estoque, se ele é atrativo o suficiente para fazer você abrir mão da briga judicial desse argumento, né? Você mencionou já que a jurisprudência tem mexido ao longo do tempo e qual é teu feeling? Meu feeling, assim, honestamente, eu só consigo fazer essa análise na minha própria perspectiva, né? Eu acho que, como advogado, eu posso dizer que os argumentos são muito bons para a discussão do estoque. Como advogado, eu também te digo que a premissa da reforma seria que eu tivesse uma regra muito mais efetiva e equilibrada e que evitasse a judicialização dessa discussão. Honestamente, 33% de tributação em relação ao estoque, numa premissa de que o estoque não deveria ser tributado, me parece muito e, na minha visão, só reforça a intenção arrecadatória da medida. Então, acho que é uma análise absolutamente individual. Eu, honestamente, parto do princípio, né? E acho que a convicção jurídica é algo importante aqui para ter essa discussão. No mundo ideal, isso não deveria ser objeto de discussão na reforma, deveria ser uma discussão com efeito prospectivo e, como eu mencionei, eu acho razoável que exista algum tipo de tributação sobre o efeito futuro e não sobre o passado. Na mesma linha do que a gente acabou de falar de dividendos, né? A questão aqui do lucro apurado a partir de que momento. Então, acho que é uma reforma, o efeito é prospectivo, não deveria estar tributando fatos anteriores. E dito isso, imaginando o fundo fechado com essa regulamentação, deixando um pouco de lado a parte do estoque, que vai ser, como você mencionou, uma decisão individual, como você enxerga esse instrumento daqui para frente? Como ele continua sendo um instrumento útil, por exemplo, para fins de planejamento sucessório? Qual vai ser a utilidade do fundo fechado para esse fim, mesmo com comicotas? Eu acho que, obviamente, a gente tem que separar aqui a perspectiva tributária, né, e a perspectiva do instituto do fundo em si, e acho que não dá para dissociar essa discussão. Fundo é um planejamento, é uma estrutura que permite planejamento sucessório e planejamento patrimonial como nenhum outro instituto tem, especialmente quando a gente fala de gestão de ativos financeiros, né? Então, se eu tiver ativos financeiros dentro de uma pessoa jurídica que me permita a implementação de regras de governança familiar, governança corporativa e que me permita instrumentos sucessórios, eu posso fazer isso em pessoa jurídica, eu tenho um impacto da tributação da receita financeira com as alíquotas corporativas, né? Então, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, extremamente ineficiente fazer isso. Quando eu trago a perspectiva de comparação de alguma oneração, seja uma alíquota de 15% ou menos, com efeito futuro, e comparo com a tributação da pessoa jurídica, eu ainda continuo num universo de uma alíquota efetiva mais vantajosa. E o fundo, como instrumento de gestão de ativos financeiros conectados com governança e com planejamento sucessório e patrimonial, oferece a flexibilidade e a possibilidade de gestão que eu só consigo ter em pessoa jurídica e não consigo ter em ativo financeiro isoladamente detido por pessoa física. Então, no meu olhar, apesar da vantagem tributária, do diferimento que existe atualmente, o fundo ele tem que ser olhado como um instrumento, seja de gestão financeira, seja de gestão de patrimônio na perspectiva de planejamento e sucessão. É assim que eu enxergo para isso. Eu não acho que o fundo acaba por conta disso, porque o cenário de comparação tributário é muito ruim com pessoa jurídica. Mesmo quando a gente fala de fundos não personificados, já existe uma previsão no projeto de que esses fundos sejam equiparados à tributação de pessoa jurídica, o que ainda traz uma vantagem para fundos exclusivos. Então, acho que temos que ver o que vai sair daqui, mas o fundo em si tem que ser analisado nessa perspectiva que eu estou colocando como instrumento de gestão financeira e planejamento patrimonial sucessório. É assim que eu enxergo, Roberto. Perfeito. É a nossa visão também. Um tema que de novo, aproveitando as perguntas que vão surgindo aqui, né, com relação ao fundo, e voltando a falar de estoque, né, a gente tem vários fundos que não têm liquidez. E persistindo a redação tal como hoje, a gente vai ter um recolhimento do imposto calculado, dependente da liquidez do fundo ou não, né?
Qual vai ser o destino desses casos? Ou seja, um fundo sem liquidez que está obrigado a pagar a tributação sobre o estoque, quer dizer, a gente já não é uma discussão nova, porque por conta da MP 806 isso já foi objeto de debate, né? Mas é uma situação fática que não deve ser incomum, caso isso venha a ocorrer. Eu concordo com você, acho que a gente já tem uma discussão e a gente tem um cenário ruim, né? Então, ITCMD, por exemplo, né? Faleceu a pessoa, a família tem que pagar o ITCMD. Se ela não tiver liquidez para pagar o ITCMD incidente sobre o patrimônio, ela precisa alienar patrimônio, eventualmente com autorização judicial, se tiver no âmbito de um inventário, para poder gerar caixa para pagar, senão vai pagar com muitos juros. Receita não realizada, né? Então, tributo à receita, o cliente não paga, eu tenho uma receita frustrada. Isso não exclui da base tributária, né? Exclui dentro dos critérios de dedutibilidade de perda, quando eu falo de pessoa jurídica. Então, assim, acho que é um fato que vai acontecer e que o sistema tributário não conversa com o efeito da liquidez. Vai ter um tributo devido e não recolhido, ou entra no parcelamento. Enfim, aí é uma discussão e a gente já tem precedentes nesse sentido. Então, de novo, esse é um dos pontos que, quando você fala de uma reforma, você espera alguma melhora nesse sentido, né? E o que a gente vê aqui é que realmente só piora, seja pela tributação do estoque, seja pela ausência de percepção de liquidez, enfim, a mesma coisa de lucros de sociedades no exterior, não sei, enfim, a gente deve falar disso aqui em algum momento, mas é a mesma coisa, né? A mesma situação. Exato, e é um ponto que também não consegue tratar tudo. Isso é a mesma discussão que a gente pode ter para a questão dos dividendos em natura, que a gente chama, né? Que é outra disposição. Sim. Que eles estão exigindo a retenção na fonte, uma retenção na fonte que, a princípio, é típica de recursos líquidos, onde é feita a dedução, está se exigindo também para caso de pagamento de dividendo em bens, né? E a gente vai ter isso, e com uma discussão sobre preço, né? Valor do ativo, né? Do dividendo pago em bem, né, em natura, em que a gente vai ter uma discussão se custa o mercado, e aí toda a discussão que a gente já tem em matéria tributária. Então, realmente não tem nada para ajudar aqui. Exato. E olhando o nosso tempo aqui, Alessandro, acho que é bom a gente dar uma pincelada rápida sobre os fundos de investimento imobiliário, né, que é algo também tem uma mudança relevante que pode também afetar diretamente a forma que esse instrumento vai passar a ser usado aqui para frente. Uhum. Acho que realmente, né, Roberto, com perda de isenção, por que fundo de investimento imobiliário, não outros tipos de investimentos incentivados, acho que esse deveria ser um olhar. Vamos olhar para investimentos incentivados e olhar o que é possível de ser feito. E na perspectiva em que eu tenho, numa pessoa jurídica, né, que desenvolva atividade imobiliária, agora, pela proposta, a obrigatoriedade de tributação com base no lucro real, o que faz com que o percentual efetivo saia lá dos 14%, 14,53%, e vá para uma alíquota muito maior, porque não tem despesa para ser deduzida, acho que muda completamente a forma de administração e gestão de portfólio imobiliário, seja porque você tem uma oneração no benefício, seja porque, se você for olhar numa pessoa jurídica, né, mudar a forma de administração, você tem uma forma de administração muito mais onerada, com a impossibilidade de adoção de lucro presumido para a atividade imobiliária. Paralelamente a isso, a gente vê uma iniciativa que também é um projeto já isolado, que falava da possibilidade de que ativos imobiliários tivessem o custo de aquisição corrigido com a aplicação de uma alíquota de 5%, quando detidos diretamente por pessoa física. Então, depende muito, né? E esse olhar integrado é importante, porque o que eu posso fazer? Eu vou reavaliar a minha estrutura de fundo, eu não vou ficar em PJ porque tem uma carga muito pior, eu vou para a pessoa jurídica porque eu posso aumentar a custo de aquisição pagando 5%, pensando numa alienação futura, mas se eu tenho exclusivamente receita de aluguel, a receita de aluguel seria tributada a 27,5% se detida por pessoa física. Se eu tiver numa pessoa jurídica, eu tributo na renda, depois tributo o dividendo distribuído novamente. Então, acho que a atividade imobiliária precisa de um olhar específico, muito no caso a caso, de fazer esse exercício entre vocação do ativo imobiliário para geração de receita, locação versus alienação, e uma estratégia maior a ser feita. E, na minha visão, um olhar que não deveria ser especificamente sobre fundos, mas investimentos incentivados como um todo para manter a atratividade, fomentar o desenvolvimento econômico, educação financeira, tudo isso que parece que não foi levado em consideração aqui nessa proposta.
Perfeito. E o gancho foi perfeito da mudança, né, da obrigatoriedade da adoção do lucro real para as sociedades patrimoniais, imobiliárias, né? Isso tem um efeito catastrófico, né? E de tal modo que talvez quando, né, os fundos imobiliários nunca tem a questão do custo sempre foi muito alta e tiravam eles da corrida para ver qual seria a estrutura mais adequada para a gestão desses ativos, né? E talvez agora, com uma mudança da tributação dessa monta, né? Exigir o lucro real ainda, ter a tributação sobre os dividendos, ou seja, talvez, dependendo da estrutura, como você bem falou, no caso a caso, possa fazer sentido a adoção do fundo de investimento imobiliário, em que pese o fim da isenção. Exato, exato. Dando seguimento, Alessandro, a gente pode agora dedicar um pouco mais de tempo à questão de investimento offshore, né? Que tanto o que está sendo proposto para a participação, né, das empresas, né, a participação dos clientes em empresas offshore, assim como a questão de capitalizações a serem feitas já na vigência desse projeto de lei, né? Muda bastante, é importante a gente explicar o que está sendo proposto e os critérios que estão sendo utilizados para tentar fisgar, para até a gente entender qual é o nosso perímetro de atuação aqui, até para poder falar de alternativas no futuro. Claro. Bom, o objetivo da regra é exatamente o que a gente viu em 2013 na MP 627. Tributação presumida de lucros existentes no exterior, quando a pessoa, eu vou usar o termo pessoa jurídica e depois eu volto aqui para falar de entidade, quando a pessoa jurídica for controlada por um residente fiscal aqui no Brasil. Isso é algo que a gente já tem quando a gente fala de pessoa jurídica, né? Então, os lucros de sociedades controladas no exterior por sociedades brasileiras, eles são automaticamente considerados como distribuídos e em 31 de dezembro integram a base de tributação das pessoas jurídicas no Brasil. Essa é uma tentativa de evitar esse diferimento, né? Hoje, o que é a regra? Se eu mantenho uma pessoa jurídica, uma entidade no exterior, essa sociedade no exterior ela funciona como um bloqueio de tributação na perspectiva do residente fiscal brasileiro, justamente por aquele conceito do regime de caixa que eu mencionei em algum momento aqui da nossa conversa. Enquanto não houver a distribuição do recurso para a pessoa jurídica dona daquele ativo, não há que se falar em tributação. Então, existe um diferimento até esse momento. Esse momento pode ser distribuição de lucro ou utilização de um lucro no exterior, como cartão de crédito, essas coisas que a gente costuma ver, mas o fato é que existe um diferimento. Com a proposta, simplesmente essas entidades no exterior deixam de ter esse diferimento. Portanto, considera-se, e aí é um outro ponto importante, que esses lucros gerados, eles são considerados automaticamente distribuídos e, portanto, tributados aqui no Brasil. Quando a gente fala de tributação de lucro, nós estamos falando de tributação de rendimento, né? A alíquota de 27,5%. Então, significa dizer que eu apuro aquele resultado no exterior e tributo esse resultado com a aplicação de alíquota de 27,5% aqui no Brasil. Alguns detalhes que são muito importantes. O primeiro deles que eu mencionei aqui para vocês, Roberto, foi justamente a questão da pessoa jurídica versus entidade. Parâmetro importante que precisa ser observado. Esta regra é válida quando a gente fala de pessoas jurídicas ou entidades localizadas, de novo, em paraíso fiscal, sem a distinção aqui de regime fiscal privilegiado, porque pega os dois. Então, se eu tiver Cayman, se eu tiver qualquer Caribbean jurisdiction, eu vou estar numa situação de sujeitar a tributação aqui no Brasil. Falei em pessoa jurídica e falei a importância de olhar na perspectiva de entidade, e aí queria explorar esse tópico um pouco. Por quê? Nós estamos falando especificamente de pessoas jurídicas? Não necessariamente. A gente pode estar falando aqui de estruturas de fundo, por exemplo, ou outras estruturas personificadas ou não personificadas, porque a referência que a gente tem no projeto é o Action Number 3 do BEPS, que é um procedimento global aí de evitar a erosão tributária, que fala em entidades não corporativas. Quando a gente fala para entidades não corporativas, o próprio projeto traz alguns requisitos. Que requisitos são esses? São os requisitos de controle. Então, se tiver controle, poder de influência significativa, relevância na tomada de decisão, indicação de diretoria, isso caracteriza controle, independentemente do tipo de entidade que a gente esteja falando.
pode pegar alguns fundos, inclusive de outras jurisdições. Se eu tiver uma participação no resultado em relação à distribuição de lucratividade que seja superior a 50% daquela lucratividade, também entra no critério de sujeição da regra. E aí, a composição desse percentual leva em consideração uma ampliação da regra de pessoas vinculadas ou de distribuição disfarçada de lucros. Então, eu olho para parentes, eu olho para cônjuge, eu olho para pessoa jurídica que tem a vinculação, eu olho para a participação de diretores. Então, a ideia é pegar aqui um escopo maior de entidades e não exclusivamente de pessoas jurídicas. Portanto, quem tem estruturas de fundo, ainda que sejam fundos personificados ou sociedades em outras jurisdições, Holanda, por exemplo, precisam olhar com cuidado para isso aqui, para entender se existe ou não sujeição à regra. Fora esse aspecto que eu acabei de mencionar pela entidade, etc., tem um outro elemento que é super importante. Nós estamos falando de uma tributação de 27,5%, e que, em algum dos parágrafos, eu não me lembro exatamente qual, a proposta fala que o recolhimento ocorrerá no mês subsequente em que se der o levantamento do balanço que apurar o lucro. A apuração mensal me parece que é uma apuração por Carnê-Leão, que é a apuração que a gente tem para situações como essa. Carnê-Leão tem um mecanismo específico de apuração que acontece mensalmente. Para a pessoa jurídica, nós falamos em lucros auferidos em 31 de dezembro de cada ano. Aqui, o que a gente fala é no momento de levantamento do balanço. A pergunta que eu quero dividir com vocês. Sociedades no exterior estão obrigadas a levantar balanço? Pela regra e pelo princípio internacional, eu estou sujeito à regra da jurisdição. Se a jurisdição diz que eu tenho que levantar balanço anualmente, eu tenho que levantar balanço anualmente. Se a jurisdição diz que eu não preciso levantar, eu não preciso levantar anualmente. Então, não existe uma soberania que possa obrigar uma entidade a levantar isso. É a nossa recomendação? Não é a nossa recomendação. A gente sempre discute com todos os clientes no sentido de que as sociedades no exterior têm que ter balanço, tem que ter substância, tudo isso que a gente sempre fala. Qual é o ponto que eu quero levantar aqui em relação a isso? Pelo critério que a gente tem, nós poderíamos entender que, e eu já tenho que informar investimentos no exterior a valor de mercado para o Banco Central, e não necessariamente pelo balanço, mas informando o critério de avaliação, a gente pode ter aqui um questionamento muito grande e as pessoas entendendo que, se eu não sou obrigado a levantar balanço, não existe uma presunção de distribuição automática de lucros em 31 de dezembro. Existe quando o balanço for levantado. Bianual, não importa a periodicidade. Por quê? Porque tanto a regra que está no caput quanto o parágrafo falam em apuração no mês subsequente ao que se der o levantamento do balanço. E aí nós vamos discutir se eu sou obrigado ou não a levantar em 31 de dezembro. Então, aqui é mais um tópico que não dá para ser discutido rapidamente. Precisa de ajuste técnico na norma. Tem que dizer se eu vou aplicar a regra de pessoa jurídica. Temos que enfrentar a discussão aqui de soberania. Temos que passar pela substância, que é essencial em matéria tributária hoje em dia. Então, o que está na mesa hoje é isso. Se eu falar num redomicílio de estruturas internacionais, então eu vou fazer o seguinte, vou tirar a minha sociedade Bahamas e vou passar para Luxemburgo. Vou colocar uma interposta, fora da Black Braille. Esquece, não tem como. Até porque você tem um efeito de tributação local e a mudança em si pode suscitar uma série de questionamentos. Porque se eu conseguir fazer um redomicílio em que eu transfira o mesmo tipo societário de uma jurisdição para outra, ok, que não tenha resgate, que não tenha mudança de tipo societário, funciona. Se eu tiver que passar por essa discussão, eu estou resgatando o portfólio. Então, eu estou antecipando uma tributação de ganho de capital para trocar por uma tributação eventualmente melhor do que os 27,5%. Sem contar que muitas dessas estruturas têm retorno de capital, não como distribuição de lucro, mas como redução de capital, e aí aquela discussão toda de tributação de variação cambial. Então, esse ponto me parece um ponto importantíssimo e que tem que ter muita discussão também para que a gente tenha uma norma que seja efetiva e que traga aí periodicidade e que tenha uma aplicação efetiva. Também é algo que a gente vê lá fora, tá? Então, essa regra de CFC, essa presunção automática de distribuição de lucro, é algo que a gente também vê no exterior e que faz sentido, assim como dividendos, que exista algum tipo de norma anti-diferimento. Então, acho que é algo para ficar no radar. Perfeito. E é importante deixar bem gráfico aqui para todo mundo, quer dizer, a contrário quando a gente falou de fundo fechado, quando a gente teve a discussão sobre os dividendos, a questão de reservas de lucro, aqui a gente está falando
da lei para frente, né? A gente não acha aqui, né, me corrija aqui, Alessandro, por favor, se não for o caso, de atualização, entre aspas, estoque sendo afetado por o estoque da offshore sendo afetado nesse caso. Está falando aqui de lucro apurado em 22 com pagamento em 23, né? É isso. E aí tem um ponto derivado desse aqui que eu acho que é importante, que dependendo da situação que eu tenho e da composição do portfólio, eu posso ter uma marcação ao mercado, então posso ter um resultado num primeiro momento alto, no período seguinte um resultado menor. Nós estamos falando sempre de um lucro auferido no exterior. Então, toda vez que a sociedade no exterior, pelo critério de apuração de balanço, apurar um lucro, o lucro está sujeito à tributação, mas não existe essa discussão de passado, né? A redação, pelo menos do jeito que está na proposta atual, já leva em consideração o lucro no balanço em que ele for auferido. Então, exclui eventuais saldos de lucros acumulados que eventualmente existam nessas entidades do exterior. Eu imagino, Alessandro, que os clientes já estão procurando, querendo saber o que fazer. Obviamente, se tiver algo preventivo a ser feito, do interesse do cliente, né? No caso prático aqui, o que você tem falado hoje, né? Quinta-feira, dia 1º, o que você tem recomendado aos seus clientes com base nisso tudo que a gente está discutindo? Tenho recomendado observar com muita cautela o que vai acontecer e voltamos no ponto de organização de patrimônio, né? O patrimônio estando organizado, ele permite esses movimentos. Acho que em termos de lucros no exterior, especificamente, não tem muito o que fazer. É realmente olhar, observar e reavaliar as estruturas e entender se eu quiser fazer uma migração, para que jurisdição seria, qual que seria o impacto financeiro comparado com os 27%, mais a discussão de variação cambial, a alíquota real, o tipo de estrutura, se envolve resgate ou não. Então, acho que vale a pena fazer esse estudo prévio para entender a viabilidade de fazer uma movimentação como essa. Quando a gente olha para as outras discussões, falamos aqui dos fundos imobiliários, de gestão de patrimônio, etc., talvez a gente tenha que ter um cuidado maior em relação a isso, até porque existem prazos eventualmente envolvidos para aumento, redução de capital, 60 dias, 90 dias, dependendo do tipo societário que eu estiver falando, que limita um pouco a flexibilidade em relação a isso. Então, acho que é um momento de observar com o olho na discussão legislativa e o outro olho na organização do patrimônio para, eventualmente, ter condições de entender qual é o movimento necessário e o timing desse movimento, mas eu ainda acho que não é hora de fazer nada, né? Então, assim, acho que qualquer coisa que possa ser... É muito difícil a gente ter uma alternativa de fazer alguma coisa sem disparar um evento tributário que, eventualmente, não vai acontecer por conta da discussão e do próprio processo legislativo, que acredito que a tendência, como você mesmo colocou, é melhorar o que está aqui e apresentar um resultado final menos grave do que tudo que está aqui, né? O bode na sala foi colocado. Então, vamos esperar que haja efetivamente um processo legislativo que contribua para uma melhora desse texto e, consequentemente, dessa situação tributária. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu, em quase todas as perguntas, endereçar ao longo da nossa conversa, direcionando o nosso papo para esse fim. Eu acho que tem só um ponto, acho, para encerrar, depois até de uma pergunta que eu recebi, com relação a trust. O trust, como ele se enquadra, a gente falou de BVI, falou de fundo, como você... Primeiro, o trust nas duas modalidades, como ele se encaixa e o processo de futuro de uma implementação de trust na vigência desse PL, né? Bom, vamos lá. Acho que antes até de falar de trust, eu sei que a gente está super em cima da hora, então vou ser bem breve nesse comentário. Qualquer contribuição de ativos, pela proposta também, esse é um ponto que a gente acabou não falando, qualquer contribuição de ativos para sociedades offshore, ele tem que ser feito a valor de mercado. Esse é um ponto importante. Por que eu estou trazendo isso? Porque se eu for contribuir ativos para uma estrutura fiduciária, para um trust, com toda a ressalva de discussão tributária que já existe, eu preciso ter esse parâmetro de precificação a valor de mercado. A constituição de trust para um residente fiscal no Brasil pode trazer consequências muito significativas, quer seja para a pessoa ou para os seus herdeiros, em relação ao custo de constituição, vis-à-vis o benefício que ela vai trazer. É diferente para não residentes, que têm uma realidade completamente diferente em perspectiva tributária. Se eu tiver um trust é um contrato, né? Ela não é uma entidade, é um instrumento contratual que permite a gestão de patrimônio por terceiro,
no melhor interesse daquele do donor ou do settlor da estrutura. É um tipo muito específico e, em geral, o contrato que existe não traz essa obrigação. Ele traz uma ponta de um trustee, que pode ser uma pessoa física, que pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma entidade, depende do que está sendo constituído. E, em geral, o que a gente costuma ver, especialmente em trusts, é a existência de uma PIC, que é, aí sim, uma pessoa jurídica que faz o holding dos ativos financeiros para todos os fins. Se eu olho para uma sistemática como essa e tenho way-outs, tenho beneficiários, ou sou prime beneficiary da estrutura, nós podemos ter uma discussão muito grande aqui do quanto essas entidades estão sujeitas à tributação nessa perspectiva de lucros no exterior. Então, a qualidade do contrato, e acho que a perspectiva de brasileiro, né, a nossa cultura é uma cultura muito pautada na propriedade. Então, toda vez que a gente discute instituição de trust com brasileiro, a gente sempre pensa ali, eu quero ter um way out, eu quero ter controle, eu quero limitar os poderes do trustee, que acaba resultando em mais ou menos discricionariedade na estrutura. Quanto mais discricionariedade o cliente tiver, o settlor tiver, mais próximo a gente vai estar desses elementos de controle, de substância e que podem trazer a sujeição desses institutos à tributação aqui no Brasil com base nessa premissa. Quanto menos discricionariedade, portanto, mais controle e autonomia do trustee, que é o propósito do Instituto, pelo menos na perspectiva anglo-saxônica, menor é a chance da gente ter isso sujeito aqui, porque eu vou estar distante dessas regras que eu mencionei de controle, de ingerência, de influência significativa. Então, acho que é um ponto bem colocado, Roberto, que precisa ser analisado aí também com muito detalhe e que não dá para ser descartado. E esse é um ponto que, toda vez que a gente fala em trust, ele está sempre no radar. Perfeito, Alessandro. Acho que o nosso principal objetivo da conversa, né, a gente tem assunto aqui para ficar 3 horas conversando, dado a abrangência desse projeto de lei. Né? Mas a nossa intenção, de fato, foi dar esse panorama geral, dizer que, olha, e passar a mensagem, a gente está de olho, o processo está começando, o projeto de lei é de sexta-feira passada, quer dizer, mas a gente quer dar esse panorama geral, acho que a gente alcançou esse objetivo e queria agradecer em nome da G5 a tua disponibilidade, Alessandro, e colocar aqui o time da G5 à disposição para conversar e confirmar nosso compromisso aqui de continuar acompanhando e quando for o momento, voltar a falar aqui num evento como esse. Roberto, eu que agradeço a você, a G5, pela confiança, pela oportunidade de discutir esses temas tão importantes com os clientes de vocês, e eu também me coloco, e o nosso escritório à absoluta disposição de todos vocês. Obrigado pela oportunidade, espero que essas discussões, como você colocou, estão só começando e que a gente possa ter aí uma reforma tributária efetiva que agregue para a sociedade brasileira e não simplesmente um aumento de carga tributária. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e me colocar à disposição de vocês. Obrigado a todos. Com isso, a gente encerra e desejo boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.